Amplificador operacional. Neste vídeo nós vamos resolver dois circuitos com realimentação negativa. No vídeo anterior nós usamos esse circuito aqui do lado direito do vídeo, que é um circuito com realimentação negativa, para derivar essa equação que temos aqui, que relaciona a nossa tensão de entrada V1 com a nossa tensão de saída, que é o Vout. Então, a tensão de saída é igual a menos R2 dividido por R1 vezes V1. E o ganho do circuito é definido pelo resistor de realimentação, que é o R2, dividido pelo resistor R1. Aqui nós temos as considerações que nós sempre levamos em conta quando vamos analisar um circuito com amplificador operacional. Se vocês têm alguma dúvida de como essa equação foi derivada, de como nós analisamos o circuito, como usar essas considerações, por favor, assistam os vídeos anteriores. Amplificador operacional parte 1, o qual é uma introdução geral sobre o assunto, e amplificador operacional parte 2, no qual ele vai mostrar mais especificamente um circuito com realimentação negativa. Bom, aqui então nós temos esse circuito, ele é um circuito, agora nós temos valores, né? E se você observar bem, ele é uma cópia do circuito do lado direito. A única diferença aqui é que agora nós temos valores. Então esse 1 volt aqui é o nosso V1, esse 2 kΩ é o nosso R1, 8 kΩ, que é o nosso resistor de realimentação, é o R2, e aqui a tensão de saída nesse nó, que é a mesma tensão em cima do resistor de 4 kΩ. Então, está muito simples resolver esse circuito, porque o que nós estamos procurando aqui? Nós queremos saber qual que é a tensão de saída. Então, vamos colocar os valores de cada um desses componentes. Qual que é a equação, primeiramente? A tensão de saída é igual a menos R2 dividido por R1 vezes V1. O que é o nosso R2? Nosso R2 é 8 kΩ, que nós já vimos aqui, nós já identificamos, olhando para o circuito do lado direito. O nosso R1 também já identificamos, é o nosso 2 kΩ. A tensão de entrada nada mais é que 1 volt. Então, o que mais olhamos aqui para a nossa equação, mais uma vez, temos três valores, três incógnitas aqui. Já podemos colocar os valores e descobrir qual que é o valor da nossa tensão de saída. Então, menos 8 kg dividido por 2 kg vezes 1 volt. Se vocês resolverem, 8 dividido por 2, o quilo cancela com o quilo, aqui é apenas 1, nós temos menos 4 volts. Esse é o valor da nossa tensão de saída. Então, nós vemos que foi muito simples resolver esse circuito e nós não precisamos derivar de novo a equação, porque esse circuito é simples, ele é apenas uma cópia do circuito do lado direito. Bom, antes de passar para o próximo exemplo, que é um circuito bem mais complexo que o que nós já resolvemos, que é esse daqui, eu quero mostrar para vocês o efeito da entrada na saída e o papel das fontes de alimentação. Então, vamos fazer o seguinte, faz de conta que nós não sabemos o valor desse sinal da entrada. Vamos chamar ele apenas de V1. E vamos trazer para o nosso circuito o que está sempre lá, mas a gente muitas vezes não escreve para poder analisar os circuitos, mas é os nossos fontes de alimentação. A VCC+, que é o polo positivo, e a VCC-, polo negativo. E vamos dizer que a alimentação do nosso circuito é mais ou menos 9 volts. Então, o que é essa alimentação? Só para deixar bem claro, independente da minha entrada, do meu sinal de entrada, que é o V1, eu tenho que alimentar o meu amplificador para que ele possa funcionar. Então, essa é a fonte, né? Nesse caso desse amplificador aqui que nós temos, esse exemplo, a alimentação dele é mais ou menos 9 volts. Eu preciso alimentá-lo com essa tensão para que ele funcione, antes que eu faça qualquer coisa no meu circuito.
Por exemplo, o amplificador 741 da Texas Instrument. A alimentação do modelo LM741C é mais ou menos 18 volts. Eu preciso de mais ou menos 18 volts naquele circuito, naquele amplificador, para que ele funcione antes que eu faça qualquer coisa com ele. Então, o sinal de entrada, ele normalmente, que é a V1 aqui, ele não é alimentação de circuito. O sinal de entrada é aquele sinal que aqui no caso a gente está representando por uma tensão que eu quero analisar e que muitas vezes é um sinal tão pequeno que eu preciso amplificá-lo para que eu possa analisá-lo aqui na saída, para mim dizer o que está acontecendo com esse sinal. Muitas vezes, por exemplo, o sinal do nosso corpo, né, do corpo humano, ele é muito pequeno e nós precisamos, tem os sensores, né, por exemplo, um batimento cardíaco, um sinal cardíaco, nós precisamos de sensores que vão captar aquele sinal, que eles estão conectados ao nosso corpo, e um sistema de amplificação para que a gente possa ver aquele sinal, o médico possa ver e analisá-lo. Então, esse é o nosso sinal de entrada. Mas para aquele circuito, para aquele aparelho funcionar, ele tem que estar ligado na tomada primeiro, né? Ele tem que ser alimentado. Então, é isso o papel das fontes de alimentação. E essas fontes de alimentação, elas vão limitar o nosso sinal de saída. Porque eu não vou conseguir visualizar um sinal que seja maior que o valor da minha fonte de alimentação. Bom, aqui do lado direito do vídeo eu tenho aquele gráfico que nós usamos no vídeo Amplificador Operacional parte 1, no qual eu expliquei as regiões de operação do amplificador. Só para a gente lembrar, né, agora que eu estou falando do papel das fontes de alimentação no circuito, aqui no eixo Y, então, a gente vê que ele representa a nossa tensão de saída. E a gente vê que a tensão de saída ela varia aqui na região linear de acordo com a tensão de entrada. Então, se eu aumentar a tensão de entrada, eu aumento a tensão de saída. Mas chega num ponto que ele satura, o nosso amplificador satura. E isso significa o quê? Que nós temos duas regiões de saturação aqui, que ele não vai além de determinado valor. E o que determina esse valor é as nossas tensões de alimentação, a positiva e a negativa. Então, no caso desse amplificador operacional que nós estamos aqui, que nós temos nesse exemplo, ele é limitado por mais ou menos 9 volts. Por mais que eu altere a minha entrada, por mais que eu aumente o valor da minha entrada ou diminua, eu não vou conseguir passar do valor de mais 9 volts ou menos 9 volts na saída. Bom, e como que a gente representa isso matematicamente? Vou colocar a equação aqui do lado. Vai ser a tensão de saída, ela tem que estar entre a minha VCC negativa e a minha VCC positiva. Então, ela tem que ser maior ou igual que a minha alimentação negativa e menor ou igual que a minha alimentação positiva. Ela tem que estar entre esses dois valores para que o meu amplificador esteja operando na região linear, para que não haja saturação do mesmo. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos colocar isso em termos do nosso exemplo aqui. Vou colocar de novo, vou copiar essa equação. Então, aqui é VCC menos aqui, VCC mais. O que é a minha tensão aqui de saída? Qual que é a representação dela de acordo com esse circuito? Se eu olhar aqui do lado direito, eu tenho essa equação que representa a minha tensão de saída. Ela é menos R2 dividido por R1 vezes o meu sinal de entrada, que é o meu V1. Isso aqui limitado pela minha VCC menos e a minha VCC mais. Por quê? Mais uma vez, por que eu posso usar essa equação menos R2 dividido por R1 vezes V1? Porque o meu circuito aqui do lado esquerdo é uma cópia do circuito do lado direito, apenas com valores numéricos. E como eu já analisei esse circuito do lado direito no vídeo anterior, amplificador operacional parte 2, eu posso usar essa equação diretamente. Caso contrário, que vai ser o próximo exemplo no próximo vídeo, nós vamos ter um circuito mais complexo. Eu não posso simplesmente dizer que a minha tensão de saída é menos R2 dividido por R1 vezes V1. Vou ter que analisar o circuito. Bom, mas nesse caso nós podemos. E está aqui.
O que é a minha VCC menos nesse circuito? Eu disse que a minha VCC menos, deixa eu mudar a cor, colocar aqui, a minha VCC menos é menos 9 volts e a minha VCC mais é mais 9 volts. Então, menos 9 volts mais 9 volts e eu coloco os meus limites aqui. O que é a menos a minha a R2, R1? Eu tenho os valores, vou colocar é menos 8 kg dividido por 2 kg. Eu não tenho o meu sinal de entrada, no caso desse circuito, né, que a gente tirou. Eu quero saber qual que é a variação que eu posso ter no sinal de entrada para que não entre na região de saturação. Bom, eu tirei o gráfico que estava aqui do lado direito, que nós vamos precisar de um pouco mais de espaço, e eu vou separar agora essas desigualdades aqui, dessa expressão que eu obtive. Então, a primeira desigualdade aqui vai ser essa daqui, né, que eu tenho o sinal da desigualdade ali. E como eu vou inverter os lados, o meu V1 vai ficar do lado esquerdo ao invés de ficar do lado direito, eu inverto o sinal da desigualdade também. Então, eu vou ter menos 8 kg dividido por 2 kg, V1, ao invés de maior ou igual, é menor ou igual, menos 9. Aqui, menos 8 dividido por 2 kg, eu tenho menos 4 V1, maior ou igual a menos 9. Agora, eu quero isolar o V1, eu quero apenas V1 do lado esquerdo. O menos 4 está multiplicando, passa para o lado direito dividindo, então eu vou ter V1. E quando eu tenho uma divisão por um valor negativo, que é o caso do menos 4, ele está indo para cá, do lado direito, o sinal da desigualdade ele inverte. Então, vai ser menos 9 dividido por menos 4, vai ser 2,25 volts. Agora eu vou trabalhar com a minha outra desigualdade aqui, essa daqui. Como o V1 já está do lado esquerdo, eu não preciso fazer nada. Vamos levar já simplificado esse valor, menos 8 kg dividido por 2 kg, vai ser menos 4 V1, menor ou igual 9. Mais uma vez, eu quero isolar o V1. V1 vai ser, vou passar o menos 4 para o lado direito, está multiplicando, passa dividindo aqui, então não tenho mais ele aqui. Estou levando o sinal negativo do menos 4, vamos inverter o sinal aqui. Então, o sinal inverte por causa do sinal negativo e eu tenho menos 2,25 volts. Então, é isso. Aqui estão os meus limites da minha entrada, do meu sinal de entrada. Ele tem que ser maior ou igual que menos 2,25 ou menor ou igual que 2,25 volts. Eu posso colocar ele da mesma forma que eu tinha o meu sinal, aquela expressão do sinal de saída. Então, ele tem que ser menor ou igual que 2,25 volts e maior ou igual que menos 2,25 volts. Por que isso? Para impedir que o meu amplificador entre na região de saturação. Enquanto o meu sinal de entrada estiver nesses limites, no caso desse exemplo aqui, enquanto ele estiver dentro desses limites, o meu sinal de saída vai estar na região linear e eu não vou ter nenhuma alteração no formato da minha curva na saída. Então, supondo que o meu sinal de entrada seja esse daqui, uma senoide, e que eu quero que o meu amplificador operacional funcione na região linear. Então, eu sei que eu vou ter que limitar o meu sinal de entrada a esses valores, menos 2,25 e 2,25. Então, eu vou dizer que ele é mais 1 volt aqui no pico positivo, menos 1 volt no pico negativo. Então, meu sinal de entrada é mais ou menos 1 volt. Estou falando só dos picos aqui. Então, não vai passar disso. Não passando disso, o meu sinal de saída, ele vai se limitar a essa equação que eu estou usando, essa representação, menos R2 dividido por R1, vai ser 8 kg dividido por 2 kg, menos 4, e vezes o meu sinal de entrada. Isso vai me limitar ao sinal de saída, como a entrada é mais ou menos 1 volt, a mais ou menos 4 volts. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o meu pico da saída sendo mais ou menos 4 volts está dentro do que eu tenho que
que é o que me limita aqui nesse circuito, que é o mais ou menos 9 volts das minhas fontes de alimentação, do meu VCC positivo e VCC negativo. Eu estou dentro daquela faixa, eu posso usar normalmente. O que acontece se eu mudar o sinal de entrada? Se eu aumentar o sinal de entrada e vamos supor aqui eu vou para mais 3, o pico, menos 3 aqui. Então, V1 ele passa a ser mais ou menos 3 volts de pico. O que vai acontecer com a minha saída? Qual que seria o pico na minha saída? Usando a mesma equação aqui, menos 4 vezes V1, agora eu tenho mais ou menos 3 volts, seria mais ou menos 12 volts. Mas espera aí, mais ou menos 12 volts é maior que as minhas fontes de alimentação, que é mais ou menos 9 volts. Então, o que vai acontecer? O meu sinal, quando tiver de saída, quando estiver se aproximando de mais 9 volts ou menos 9 volts, ele vai cortar. E ao invés de eu ter esse formato de uma senoide aqui, né, eu vou ter uns cortes nos picos. Deixa eu fazer o desenho de uma senoide um pouco melhor para a gente visualizar. Então, pico positivo, pico negativo, isso que eu teria que ver na minha saída, porque o sinal de entrada é uma senoide. Só que por conta de eu ter uma tensão muito alta na entrada, que é acima do limite de 2,25, menos 2,25 mais 2,25, quando estiver se aproximando do pico, né, o que acontece? Estiver passando, chegando perto de 9 volts, o meu sinal vai cortar. E o que eu vou ver na saída são essas constantes. Eu vou ver minha senoide se formando e depois eu vejo essa constante, esse corte no pico. E aqui, ao invés de chegar até 12 volts, que seria aqui o máximo, vai chegar apenas até mais 9 volts e aqui menos 9 volts. E é esse o formato que eu vou ver na minha saída. Era isso então que eu tinha para passar para vocês, o papel das fontes de alimentação, o efeito da entrada na saída. E espero ter ajudado e até o próximo vídeo.